E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu gostaria de tratar um pouco sobre o assunto Corinthians para vocês, porque, como nós sabemos, o Corinthians não vive uma boa fase, não ganhou os últimos, se não me engano, 5 ou 6 jogos. Se você for contar aí, o Corinthians empatou com a Portuguesa, perdeu para o Novo Horizontino, perdeu para o Curitiba, empatou com o Cruzeiro, o Corinthians também empatou com o Santos. Então o Corinthians chega aí a 5, 6 jogos mais ou menos sem vencer. E a gente sabe que o Corinthians estava com muitos desfalques. O Matheus Pereira estava com uma lesão, o Carrillo não treinou muitos dias por desgaste, o Yuri Alberto, ele estava lesionado, né, desde o jogo contra o São Bernardo. Ele estava com uma lesão de grau 2 no bíceps femoral da coxa esquerda, mas como todos nós sabemos, eles já estão recuperados. Só que o Corinthians jogou um clássico e vai jogar outro clássico das torcidas, Corinthians e Flamengo, nesse domingo, pelo Campeonato Brasileiro. E hoje eu vou tratar com vocês sobre qual a provável escalação do time, como que o Corinthians vai se portar nesse jogo. Então vamos lá, rapaziada. Primeira notícia, antes de tudo, eu gostaria de falar para vocês sobre os treinos do Corinthians. O Yuri Alberto já está 100% para jogar. Com ele 100%, eu colocaria ele de titular. Para mim, é incontestável a vaga do Yuri Alberto, porque o Memphis provavelmente vai ser poupado. Não se sabe se ele vai estar no banco. Até onde eu vi, o Gustavo Henrique e o Memphis, eles não iam nem ser relacionados para a partida, mas eu imagino que vão, e que no caso eles vão ficar no banco. Mas amanhã eu falo melhor para vocês com a lista de relacionados. O André Carrillo não treinou com a equipe de novo, né? Foi o único ausente no treino, mas ele não está nessa por lesão, ele está por conta de desgaste físico. Como nós sabemos, ele já é um pouquinho mais velho, assim como o Gabriel Paulista. Então provavelmente na zaga teremos algumas mudanças, né? João Pedro Tchoca ou André Ramalho devem jogar, quem sabe ambos. Os nossos laterais estão muito sobrecarregados também, eles já jogaram quase que todas as partidas dessa temporada. Então essa partida contra a Chapecoense, cara, eu vou esboçar amanhã uma escalação, mas na minha opinião breve, eu não colocaria todos os titulares. Por mais que o Corinthians não esteja bem, temos o jogo contra o Flamengo. A Chapecoense é uma equipe de Série B, a gente sabe disso, é uma equipe que vai brigar para não cair esse ano, só um milagre para eles não caírem, né, juntamente com o Remo e essas equipes que estão mal no campeonato. Curitiba, por mais que tenha ganho 2 partidas fora de casa, foi contra times desorganizados, Cruzeiro e Corinthians. Então, como todos nós sabemos, o Corinthians vai entrar com um time misto. O Dorival deve querer preservar esses caras para o jogo contra o Flamengo, e nós temos uma provável escalação para essa partida do Corinthians, e a escalação é a seguinte: Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Raniel, Bidon, Carrillo, Rodrigo Garro, Caio César e Memphis. Essa escalação claramente não está 100% confirmada, considerando que o Corinthians não deve entrar com todos esses caras a jogo, porque o Caio César deve entrar, ele acabou de voltar, o Yuri Alberto deve substituir o Memphis, ou ele ou qualquer um dos dois, mas eu acredito que a dupla de qualquer atacante seja o Caio César. Aí você analisa um pouquinho mais, o Gustavo Henrique ou o Gabriel Paulista devem ser sacados desse time, provavelmente para o André Ramalho entrar. Eu sacaria o Gabriel Paulista, porque como ele tem mais idade, ele deve jogar o clássico contra o Flamengo, ele se entrega muito, ele corre muito, então eu sacaria ele, colocaria o André Ramalho para dar um ritmo de jogo, colocaria o Pedro Milans, colocaria esses caras todos para jogar. E fora isso, gente, temos algumas notícias do Corinthians. Como nós sabemos, o Corinthians está querendo negociar o Pedro Raul, mas é uma negociação muito difícil, considerando que ele recebe ali em torno de 700, 800 mil por mês. Quem vai pagar isso no Pedro Raul? Eu já salientei, temos clubes interessados pelo atleta, Remo e Vitória, e o Corinthians avançou nas tratativas pelo Arthur Cabral, rapaziada. Como todos nós sabemos do Arthur Cabral, ele está com uma reunião marcada com o Corinthians. Segundo o André Hernan, no programa Fala Fonte da ESPN, ele disse que a reunião estava marcada para terça-feira, mas vai acontecer hoje. O Botafogo vai estar em São Paulo, certo? Para visitar o Palmeiras no Allianz, e o Arthur Cabral deve se reunir com a diretoria do Corinthians para discutir sobre salários, sobre como que ele ajudaria o time. A gente sabe que o Corinthians não tem atacante reserva, essa é a verdade. O Vitinho e o Guinegão estão ali na reserva, mas eles fazem outra função. O Arthur Cabral, ele tem uma característica de ser um jogador parrudão. Ele é aquele jogador
que pega a bola, ele faz o pivô muito bem, ele chuta muito bem com as duas pernas, certo? Ele tem o tempo de bola muito bom lá na área, então ele cabeceia muito bem. Vocês trariam o Arthur Cabral, rapaziada? Todas essas características dele são características que o Corinthians busca num jogador nesse momento, características das quais o nosso querido Pedro Raul não conseguiu suprir, então o Corinthians está indo atrás de outro atleta, e é isso, gente. O que vocês acham dessa contratação dele? Lembrando que ele está cotado para ser titular da partida de hoje, então quem assistir esse jogo do Botafogo aí, puder comentar aqui embaixo depois o que vocês acharam, eu agradeceria muito. Hoje eu vou pegar para ver o jogo do Santos, porque eu quero ver como é que o Neymar está saindo, mas o Botafogo é um time interessante para se assistir por causa do Arthur Cabral, rapaziada. E é basicamente isso, as notícias de hoje. Eu espero que o Corinthians se saia bem contra a Chapecoense, que o Corinthians se destaque. A gente sabe que o time está vivendo uma fase péssima, mas no fim é o Corinthians se reergue. Temporada passada ninguém acreditou, campeões da Copa do Brasil, do Campeonato Paulista, esse ano já ganhou a Supercopa, então vamos ver como o Corinthians vai se sair esse ano. E é isso, gente, quem curtiu o vídeo já deixa o like, se inscreva no canal, compartilha com seus amigos, tamo junto sempre, ótima semana. Hoje vai sair vídeo de Champions League para vocês, então quem quiser acompanhar, fique à vontade, muito obrigado para quem viu até aqui, grande abraço, e é isso, gente, vai Corinthians sempre, e vamos ver como é que vai ser as próximas rodadas aí do Brasileirão. Palpites, deixa aqui embaixo, rapaziada, tamo junto.